Tá, gente? Muita paz para vocês. Espero que vocês estejam bem, certo? É porque de uma aula para outra, né? Demora um pouquinho. Hoje, nossa aula 4, nós vamos falar sobre lipídios, certo? Veja só. Os lipídios parece que são os vilões, né, da alimentação. São as nossas gorduras. Nós precisamos dela, né? A gordura é a nossa segunda fonte de energia. Nós é que não sabemos usar essas gorduras. Vou voltar a dizer que a pró de vocês não é nutricionista e as aulas de nutrição são para que vocês tenham uma visão básica, certo? Aqui a gente fala da importância, aqui a gente fala de como é que elas agem no organismo, mas é a nutricionista responsável por avaliar, inclusive, o quantitativo. Cada pessoa tem um quantitativo de lipídios que deve ter durante o dia, né? Se nós tivéssemos dinheiro, seria interessante que nós tivéssemos uma nutricionista, como nós vamos ao médico, né? Para que ela avalie nosso estado nutricional, para que ela programe a nossa alimentação. Mas, infelizmente, né, a gente ainda não tem condição, apesar de que as universidades têm programas com nutricionistas gratuitos, certo? Então, quem são os lipídios? São substâncias que em temperatura ambiente não se mistura com a água e pode ser líquido, os óleos, ou sólidos, as gorduras. Então, nós temos gorduras líquidas e gorduras sólidas, certo? Qual é a importância, né? Qual é a necessidade que nós temos da gordura? Até porque, organicamente, a gordura é tão importante que nós temos uma estrutura para nos auxiliar no metabolismo. Por quê, Pro? Porque a gordura é um nutriente pesado, é um nutriente difícil de ser absorvido. Então, nós temos, e vocês lembram com certeza da anatomia de vocês, nós temos o fígado, que produz bile, e armazena na vesícula biliar, fica embaixo do fígado, certo? E aquela vesícula biliar, armazenando a bile, essa bile só vai ser jogada no momento em que há uma necessidade de metabolizar a gordura. Então, você veja que ela é tão importante que a gente tem uma estrutura com uma substância para poder quebrar essas moléculas de gordura. Então, veja só, qual é então o maior problema? É a quantidade, né? É a quantidade. Minha mãe já dizia que tudo demais sobra. Então, nós precisamos da gordura. É como assim, o diabético. O diabético tem problema com a glicose, mas ele precisa de açúcar. Nós precisamos do lipídio. As pessoas magrinhas, eu não conheço vocês, mas possivelmente tem alguém magrinho aí, e que ele precisa de gordura, certo? Vamos lá. Aqui, gente, obviamente, eu não quero que vocês tomem susto achando que eu vou cobrar aqui a química da gordura, a estrutura da gordura. Então, eu fiz questão de colocar uma estrutura química com carbono e hidrogênio, né? As ligações duplas, certo? E aqui em forma de molécula. Eu aqui não estou querendo que ninguém decore nada. Isso seria mais uma curiosidade para que vocês vissem, mesmo o leigo que nunca viu química, que olhasse para essa estrutura aqui e ia ver uma estrutura grande, ligações diversas, uma quantidade de carbono e hidrogênio grande. Então, significa que ela é uma molécula grande. Aqui você já tem ela, numa estrutura molecular. Então, assim, ela é pesada. Por que eu digo que é pesada?
A gordura, quando carreia no interior de um vaso, ela demora de ir adiante pelo próprio peso dela. Então, à medida que ela cai na corrente sanguínea, a bile vai fazer a quebra dela para facilitar a absorção, facilitar o transporte dela, certo? Por quê? Porque se ela ficar parada, o que é que vai acontecer? Ela vai entupir vasos e vai dar problemas infinitos, principalmente problemas cardíacos, né? Deixa lá na frente, a gente fala disso. Olha ela aqui. Isso aqui é um pedaço de uma gordura. Isso é uma gordura compactada. É uma gordura sólida. Então, assim, eu sei que não é o caso de vocês, mas quando vocês lavam prato, nas bordas do ralo, na própria tubulação, a quantidade de gordura é tanta que ela se solidifica. E, às vezes, se você não limpa, ela começa a se petrificar. E essa moça daqui, várias delas, que provavelmente aqui ela dá aumentada de tamanho, certo? Aqui ela pesa meio quilo, certo? Se ela estiver parada no interior de um vaso, ela iria endurecer e ela parece uma pedra, né? A gente chamaria de ateroma, placas de ateroma. Ela um dia foi pequenininha, foi indo, né? Foi sendo carreada no interior de um vaso e foi aumentando de tamanho até se petrificar, formar as famosas placas de ateroma. Ateroma é gordura, certo? A bicha é feia, viu? É feia. Ela aqui, ateroma. Aqui dentro de um vaso, né? Ela vai começar, aqui, ó, aqui tem um vaso. Ela vai começando a acumular, certo? Ó, nas laterais, até, ó, obstruir totalmente um vaso. E isso, gente, o que é que vai acontecer? Vai impedir a circulação. Imagine isso no coração, né? Vocês não deram ainda, talvez alguns já tenham dado, o infarto agudo do miocárdio, que nada mais é do que, nem sempre, a gente vai falar como se fosse o ateroma, mas a obstrução do vaso pode ser por N fatores, mas no nosso caso aqui, ó, a placa de ateroma, ó, obstruiu. Então, para o lado de cá, o sangue vai deixar de circular. A oxigenação vai estar comprometida. Então, provavelmente, desse lado de cá, o tecido vai necrosar, vai ficar sem oxigenação e vai ter morte tecidual. Com essa morte tecidual, o coração, que o miocárdio é a parte muscular do coração, certo? E esse miocárdio sem oxigenação, a área do lado de cá, que não teve essa oxigenação, ele vai morrer. Porque o oxigênio é o alimento fundamental para o tecido. Então, se aqui não teve, ele vai necrosar, vai morrer. E aí o coração, que bate e precisa de toda a sua musculatura funcionando bem, se tem um lado que não está recebendo sangue, oxigênio, o que é que vai acontecer naquele lado? Ele vai começar a perder força. Não tem alimentação para ele. Ele vai perdendo força e, ó, morre. É por isso que quando se alguém já deu, se alguém já viu, o infarto agudo no miocárdio, ele se caracteriza por uma dor, né? Tipo punhalada, uma apertada, constrictiva. Ele toca assim, bota a mão no lugar porque a dor é muito grande, porque aquele lado, aquele tecido do coração deixou de ser alimentado e parou. Certo? Então, quanto maior a extensão do tecido atingido, quanto maior a área do tecido atingido, só por conta dessa área que não recebeu oxigênio, vai ter um prognóstico bom ou ruim. Certo? Então, as placas de ateroma, ela tem a condição de entupir vasos, de obstruir vasos.
E são coisas que acontecem, às vezes a pessoa não percebe isso de imediato, certo? De imediato ela não percebe, certo? Mas assim, a gordura é prejudicial pela quantidade dela na alimentação. Porque a gordura, você tem o colesterol que é líquido, ele tem tanto o colesterol bom como o colesterol ruim. Os alimentos, naturalmente, eles já têm, por exemplo, a carne, naturalmente, ela já tem uma gordura. Existem gorduras boas, o azeite doce é uma gordura boa, os óleos de origem vegetal são boas. Por que são boas? Porque eles são mais leves. Eles passam por aqui, no interior desse vaso, com mais facilidade. Não iria fazer isso. Que aqui, geralmente, a gordura animal é que faz, ó. Ele vai se depositando aqui nas laterais, vai se depositando e formando, né, uma parede, diminuindo a luz do vaso. São as placas de ateroma. Então, a condição para que ela se forme é uma má alimentação. Quais são os tipos? Os óleos são de origem vegetal, como óleo de soja, girassol, canola, milho e azeite de oliva. As gorduras de origem animal, como a gordura da carne, a banha de porco e colesterol do ovo. E é aquele negócio. A gordura animal, inclusive, é mais gostosa, né? E ultimamente a gente não sabe o que é pior. Porque enquanto a vegetal, a gordura de origem vegetal, ela é leve, mas você hoje tem a questão dos hormônios, né, os transgênicos, né? O que a gente mais usa, que é o óleo de soja, hoje a nossa soja, a grande maioria são transgênicas. A gente não sabe até que ponto esse tipo de óleo está fazendo mal para a gente, certo? Então, nós temos dois tipos de vegetal, de óleo. De gordura. Você tem a gordura de origem vegetal, que são os óleos, e tem a gordura de origem animal, né? Que são as gorduras das carnes, a banha de porco, e o ovo também tem a sua gordura na gema. A gente já falou, inclusive, que a gordura, se a gente até uma coisa bem clássica para entender a questão de ser leve a gordura, você pega debaixo da água, né? E com a gordura vegetal e animal. E você, debaixo da água, faz esfregando para tentar tirar. A vegetal vai sair rápido, a animal não, certo? Então, animal é uma gordura boa? Agora tem que saber ser usada, certo? Peraí, gente, que eu tenho uma raiva dessas bichas que entram aqui. É umas abelhinhas chatas. Aí eu mato uma por uma. Bem, vamos adiante. Atenção. A maioria das gorduras dos alimentos de origem animal é saturada, ou seja, podem aumentar os níveis de colesterol no sangue. Então, a gordura saturada é aquela que aumenta os níveis de colesterol, certo? Então, são aquelas de origem animal, ok? Pronto. A maioria dos óleos de origem vegetal e de peixes é insaturado. Ou seja, podem ajudar a baixar os níveis de colesterol no sangue. Então, a gordura saturada é ruim e a insaturada é boa. Porém, sabendo ingerir a saturada, sabendo ingerir a insaturada, quem é ruim pode não fazer mal e quem é boa pode fazer mal, certo? É que deixar bem claro para vocês, na questão do nosso dia a dia, nós precisamos nos alimentar de uma forma adequada, de uma forma saudável, um pouquinho de cada coisa, não haver exageros. O problema da nossa alimentação são os exageros, certo? As exceções são o óleo de coco, o dendê e o chocolate, que contém grande quantidade de gordura saturada, certo? Inclusive, hoje em dia, o óleo de coco está sendo bem difundido, né? É excelente o óleo de coco, mas também é a quantidade que você usa. É como o nosso dendê, né? É excelente, mas ele é bem restrito. Então, assim, a nossa gordura, seja ela qual for, ela faz bem desde quando saiba usar. Obviamente que se chama muita atenção para as gorduras saturadas hoje, porque nós já nos tornamos pessoas com um organismo fragilizado,
com um organismo em que você não pode abusar nem um pouquinho, porque qualquer quantidade, por menor que seja, vai trazer sérias complicações para o nosso organismo. Bem, vamos falar agora um pouquinho da gordura saturada. Gostosa. Quem é que não gosta de uma baita carne, de um churrasco com uma gordurinha, né? Como é que chama? Não é o filé, a carne que é para churrasco. Bem, uma carne para churrasco com gordura. O nome está na boca, eu esqueci, certo? Uma calabresa frita, né? Um bacon, né? Quem é que não gosta? Uma batatinha frita. Ou seja, ela é muito gostosa, mas ela pesa no nosso organismo, certo? A gordura saturada são aquelas facilmente encontradas em fontes animais. Por isso, também é um tipo de gordura muito conhecida, certo? Inclusive, chega a ser até um pouco mais em conta do que as outras, certo? Ela é de fácil acesso. Quem não gosta de uma carninha de sertão, toda cortadinha, fritinha para comer com cuscuz, para comer até com a farofinha pura, é muito gostosa, né? Está presente em alimentos como carne vermelha, leite, ovos e queijos. Também encontra-se nos alimentos industrializados. Sua ingestão diária deve ser baixa, pois quando fica em altos níveis também torna-se prejudicial ao organismo, certo? Assim, é aquele negócio, gente, a gente tem que ter uma balança, né? Para ter um equilíbrio, né? Para aquilo, inclusive, que a gente necessita. Uma pessoa que faz exercício físico, obviamente, se ele abusa um pouquinho dessas questões da gordura animal, obviamente que o seu metabolismo vai ser mais rápido, a chance dele com o peso da gordura fixar na parede de um vaso vai ser um pouco mais difícil do que aquela pessoa que é paradona, né? Que não faz nada, que... Claro, evidentemente, que ela não vai ter como metabolizar, porque o exercício físico auxilia muito, certo? O exercício físico, o exercício mental, certo? Faz com que a sua alimentação seja metabolizada mais rápida e distribuída. O problema do metabolismo não é só metabolizar, mas todo o seu organismo precisa receber os nutrientes. Então, essa distribuição fica comprometida naquelas pessoas que são mais paradas, né? Que não fazem atividade física. O que é uma gordura trans? Esse tipo de gordura é um dos mais famosos. Vemos pelos rótulos e descrição livre de gordura trans. Exatamente porque é muito abundante nos itens que são industrializados e não traz nenhum benefício à saúde. Sabe onde é que usa muito isso? Nos biscoitos de recheio, certo? Então é por isso que o ideal é que hoje até está melhor, mas assim, pessoas inclusive como eu não têm o hábito de olhar o rótulo desses alimentos para observar o que é que você está ingerindo, né? Então essas gorduras fazem mal. Ela entope mais os vasos. Então, a gordura trans, ela não tem nenhuma função, né? Ela tem uma função comercial, vamos assim dizer. Ela tem uma função de conservação, vamos assim falar. Mas não traz nenhum benefício à saúde. Ao passar por um processo de hidrogenação, as gorduras vegetais transformam-se em ácido graxo trans. Assim, os alimentos industrializados são conservados por mais tempo e ficam até em melhor aparência e consistência. Foi o que eu acabei de dizer, né? O benefício dele está, na sua conservação de alguns produtos, nos benefícios para o bolso de do empresário, quem está comercializando, certo? No entanto, são responsáveis pelo LDL, porque nós temos o HDL e o LDL. Então, são responsáveis pelo aumento do colesterol ruim.
do tipo LDL, elevando os riscos de doenças cardíacas e AVC, devido ao depósito do colesterol pelos vasos sanguíneos. Acidente vascular cerebral, ou seja, vasos, a gente sabe que nosso cérebro é uma área nobre, ele é irrigado, certo? E ele precisa dessa oxigenação para que ele funcione, e no caso do aumento desse colesterol, desse tipo de colesterol, as placas vão acontecer no cérebro. E o que é pior? Deixa eu voltar aqui rapidinho. O que é pior? A nível cerebral, esses vasos são infinitamente estreitos. Porque no cérebro não pode ter extravasamento de sangue. Então, toda a circulação é passada, como todo o corpo, mas a circulação a nível cerebral é através de rede de vasos infinitamente finos. Eu estou dizendo isso para que você entenda que a gordura é mais facilmente capaz de obstruir esse tipo de vaso. E aí comprometer a oxigenação. E aí você ter os AVCs, principalmente o AVC hemorrágico, certo? E o AVC isquêmico vai ser pelo entupimento. Mas isso vocês vão ver lá em clínica médica. A gordura trans, portanto, deve ser evitada. Dar preferência aos alimentos frescos é o primeiro passo, certo? É o que eu disse, gente. A gente precisa criar o hábito de verificar aquilo que a gente está comendo, né? Tá lá no rótulo, hoje já é lei nos rótulos você ter a composição do preparo daquele alimento que você está ingerindo. Eu tô querendo me lembrar o nome que eu estava querendo lembrar na estante, mas na hora que eu lembrei eu falo. Olha aqui, você olha para uma mesa dessa, uma mesa farta, aqui dando o exemplo da gordura trans, né? Você tem a batata frita, o nuggets frito, você tem o hambúrguer, você tem os molhos, você tem a lasanha, ou seja, gordura pesada, certo? Hoje, graças a Deus, você já pode fazer alguns desses alimentos sem a presença do óleo. Então, assim, é necessário que vocês entendam que quanto mais facilidade você tem por aquele alimento, mais perigoso ele é, né? Você abrir um pacotinho de biscoito vai matar sua fome imediata, mas os riscos que estão ali embutidos você não sabe, porque você não leu, porque você não tem conhecimento. Então, batata frita, lasanha, alimentos que são industrializados, os nuggets da vida, os hambúrgueres da vida, aqueles pratos feitos da Sadia, que tem muitos que são gostosos, entre aspas, certo? Ou seja, são alimentos que lhe promovem uma facilidade, uma quantidade de trabalho menor para justamente facilitar a sua ingestão, certo? Com isso, eu não estou dizendo que não é para vocês comerem, não. Eu adoro batatinha frita. Eu sou viciada em batatinha frita. Mas assim, se você vai fazer em casa, dê preferência para um óleo melhor, dê preferência para ver o tamanho até da batata, porque quanto menos quanto mais fina ela seja, menos tempo ela vai ficar na fritura, certo? A fritura é um método de cocção, é excelente, mas você tem que ver como é que você vai fazer. Às vezes você vai para um restaurante, você vai ter contato com a fritura e você esquece de entender que a questão da fritura, ele pega meio litro ou um litro de óleo e vai fritar essa primeira porção de batata, depois vai fritar uma outra porção no mesmo óleo, ele vai fritar várias vezes. Então, modifica a composição, a reorganização das ligações dos elementos químicos da gordura, certo? Então, isso não é bom, tá bom? Hoje já tem aquelas fritadeiras sem óleo que é excelente, pena que são caras, mas são excelentes. Gordura insaturada são benéficas ao organismo. O principal representante desse tipo de gordura é o azeite de oliva. Ó, gente, não tem assim. Eu ainda
eu ainda estou me tentando achar um sabor, né, que eu não vejo. Mas, assim, é imprescindível, é incontestável que o azeite de oliva é o que a gente tem de melhor na gordura, certo? Eu, inclusive, até por conta do aumento do óleo, que está caro, está com o olho da cara, quase R$10, né? Em alguns lugares já passa de 10. Eu estou usando muito o azeite de oliva, certo? E aí o azeite de oliva em pequena quantidade e faz um efeito estúpido, né? Fritura se faz muito pouco para poder evitar, né, não só o gasto, mas também essa ingesta desse óleo frito, né? Então, o azeite de oliva é o melhor, é a nossa melhor referência da questão do... existem pessoas que pegam o azeite doce, tomam ele assim de colher, né? Porque sabe que ele vai fazer uma lixiviação no nosso vaso, né? Vai lavar. Para animal, quando o animal come alguma coisa que faz mal, os antigos pegavam azeite doce e davam para o animal. É que antigamente azeite doce era um valor que a gente podia comprar. Hoje, para que a gente possa, pelo menos eu sou assim, viu, gente? Eu, para comprar uma garrafa de azeite doce, eu vou no mercado só para comprar ele, porque não dá para comprar ele com outras coisas, né? Mas, assim, tem gente que gosta de botar no pão, né? Então, assim, para quem não tem um hábito, torne o hábito de você fazer o seu alimento com azeite doce. Outros exemplos de gordura monoinsaturada são o abacate. A gordura insaturada também é conhecida como monoinsaturada, certo? Abacate, amendoim, nozes. Você comer 2 a 3 nozes ao dia é fantástico. Além de alimentar. Tem uma... Nozes. Amêndoa, né? Amêndoa e noz. A noz que eu estou falando tem uma que parece um caroço de jaca, que eu não gostava, mas ela é fantástica. Até para que você... Primeiro que ela é perfeita para o nosso organismo. Ela sai ajudando no metabolismo da nossa digestão, certo? Ela evita o acúmulo desse colesterol ruim, certo? Agora é o seguinte... Você come 3 vezes ao dia e a outra função dela, quer dizer, na verdade eu não sei se eu posso dizer até que é função, mas a outra coisa que ela faz, ela tira o apetite, a ansiedade para você estar comendo, é incrível. Faça uma experiência, ela é um pouquinho cara, mas você comprando por 100 gramas, você vai comer 2, 3 no dia, não tem muito custo não, ela parece um coquinho, certo? E aí você come, você percebe que você fica saciada. Porque a gente tem a impressão de que na hora que a gente está comendo, tem que comendo até você sentir que a barriga está cheia, e não é assim. Você tem que comer o necessário e dar um tempo para que o seu organismo, né, mande as mensagens ao cérebro, para que seu organismo metabolize, ajuste, distribua, e aí a saciedade acontece. Então, ela também serve... Ela parece um bago de jaca. Ou bago de jaca, ou caroço de jaca. Amêndoa, castanha do Pará. Castanha do Pará, é ela. Viu? Castanha do Pará. Todos esses alimentos inseridos em uma dieta balanceada contribuem no combate às doenças degenerativas do cérebro e com o gerenciamento do açúcar no organismo, evitando obesidade e doenças cardiovasculares. O objetivo, gente, dessa questão que a gente fala da alimentação, está preocupado com nossa caixinha, nosso coraçãozinho, né? Que é muito machucado com isso, indiretamente, certo? A gente fala muito do estômago, da agressão da mucosa, das paredes do estômago, mas na verdade, o nosso coração, indiretamente, que sofre as consequências. É porque é mais lento, o processo é mais lento com o coração, né? O coração... a atividade dele é uma atividade constante, coisa que no estômago não é. O estômago, para que ele comece a agir, ele precisa ser agredido. E isso só acontece quando você se alimenta. O coração não. O coração bate 24 horas, dia de sol, com chuva, feriado ou não. Você dormindo ou acordado. Ele só para de bater quando a gente morre. Então, ele é mais agredido, né? Então, tudo
no nosso corpo gira com o objetivo de poupar o coração, que nem sempre a gente faz, certo? Observação. A gordura insaturada pode ser dividida em duas versões, poliinsaturada e monoinsaturada. Elas são verdadeiras vedetes no mundo dos lipídios. Inclusive receberam o apelido de gorduras boas. Por quê? Vamos repetir. Porque são gorduras que são leves, que correm pelos nossos vasos, sem comprometer o aparecimento de placas de gordura e assim entupindo nossos vasos, prejudicando a nossa circulação. Então, poliinsaturada, ou seja, significa que a cadeia dela é um pouco maior, poli de vários, e mono são mais simples, ok? Eu não quero, vou voltar a repetir, eu não quero que você se amedronte com isso não. Prova, você vai pedir isso ao pé da letra? Não, mas eu quero que você saiba, até pela terminologia. As poliinsaturadas são maiores do que as mono, porque mono é uma só, certo? Então eu quero que vocês saibam que você tem essa divisão nas insaturadas. Eu quero que você saiba que a saturada é ruim, que a insaturada é boa. Eu quero que você saiba que a trans está muito ligada a questões da fabricação do alimento, certo? Então, são coisas bem básicas que eu quero que vocês entendam, ok? Depois da aula, eu vou mandar o vídeo para você ilustrar a aula de hoje, certo? Não, eu ia colocar 2 assuntos hoje, mas é justamente para que vocês não embaraçem, certo? O que é que eu aconselho a vocês? Façam uma tabelinha. O que a gente deu primeiro foi proteína. Você vai botar lá, proteína. Qual é a função dela? Quais são as principais fontes da proteína? Certo? Pronto. Aí depois veio o quê? Carboidrato. Bem, carboidrato. Qual é a fonte, ou qual é qual é o principal objetivo dele? Quais são as fontes que você encontra o carboidrato? Pronto, agora lipídios. Ou seja, você vai fazer uma tabelinha pincelando as principais coisas que vocês precisam saber. Certo? Relação da saturada com a insaturada. A diferença principal entre a gordura saturada e insaturada está na estrutura molecular. A insaturada é mais simples, a saturada não. Geralmente, em temperatura ambiente, as gorduras saturadas são sólidas, enquanto que as insaturadas são líquidas, né? E isso acontece muito, claro, na gordura animal. A gente viu nesse instante. Em geral, as gorduras insaturadas elevam o colesterol, que é considerado o colesterol bom, que é o HDL, certo? Então, aquelas de origem vegetal é o óleo bom HDL. Agora, isso vocês precisam saber, HDL é o colesterol bom. E diminui o colesterol ruim, LDL. Mas como é que faz essa mudança? Eles não são leves, eles passam no interior do vaso como se estivesse, é o que eu disse, lixiviando, como se estivesse lavando, carreando. Ele tem essa condição. O bom colesterol ele é leve. Por ser leve, ele consegue levar adiante a corrente sanguínea com mais rapidez. E aí vai levando aquilo que está comprometendo lá dentro. Sendo associadas a um menor risco de doenças cardiovasculares. Então, a gente já tem na cabeça que as gorduras insaturadas está relacionado ao bom desempenho do sistema circulatório, ok? Pronto. Quais são as funções dos lipídios no organismo? Fornecer maior quantidade de energia por grama. Ele é a nossa segunda fonte energética, certo? A nossa primeira é o carboidrato, certo? Ele é o segundo recurso, certo? Aí, já pensou se fosse o primeiro? Já pensou se fosse o primeiro? Nós iríamos sofrer. Só temos o lipídio, ele é bom para umas coisas, mas é ruim para outras. Ele acidifica o sangue, né? Lembra que eu falei lá do diabético? O diabético não tem problema com a glicose, então ele tem problema com a sua energia. O que a gordura faz? Ele usa o recurso da segunda energia. E aí o sangue fica ácido, né? A acidez acontece.
Transportar as vitaminas A, D, E e K. Quando vocês forem ver vitaminas, eu botei exatamente nessa sequência para facilitar você gravar, memorizar. A DEC são as vitaminas lipossolúveis. São lipo de gordura solúveis, ou seja, são vitaminas que se dissolvem na gordura porque elas são oleosas. A DEC. Certo? Isso é muito gostoso em concurso. Eles sempre fazem essas brincadeirinhas. Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Certo? Dar mais sabor aos alimentos. Um sarapatel bem temperado com uma gordura de porco tem seu lugar. Então, ela dá mais sabor ao alimento. E aí, a vontade de comer mais. Para aquela pessoa controlada, a saciedade vai acontecer até bem mais rápido. Mas para aquela pessoa que não tem controle, vai demorar. Tem pessoas que bebem só se alimentando. É o meu caso, eu não sei beber sem estar comendo. Né? Então, a cervejinha com a batatinha frita tem seu lugar. Mas repare, se você pegar um pote bem grande de batatinha frita e comer sozinho, até que você não consegue, chega a enjoar, né? Mas se você está bebendo, você não sente, porque o álcool vai como se ele fosse queimando e você vai comendo mais ainda. Então, como é que chama? O ponto negativo, não era essa palavra não, é que eu não lembrei. O ponto negativo é justamente esse, favorecer a ingesta de um alimento frito. E muitas vezes, como geralmente a gente faz isso em barzinho, a gente não sabe quantas frituras ali ele já teve. Né? Eu estou tentando lembrar de duas coisas aqui. Né? Fornecer ácidos graxos essenciais. Aquele monte de Hzinho com Czinho são ácidos graxos que a gente precisa, só não pode estar em excesso. Participar da síntese de hormônios e da formação da membrana celular. A nossa membrana, relembrando aqui, célula, vocês deram isso em anatomia e deram isso em microbiologia. A parede celular, a membrana citoplasmática, ela é cheia de estruturas lipoproteicas. A membrana citoplasmática, ela é lipoproteica, ou seja, ela tem a presença do lipídio, parece uns icebergzinhos, né? E tem proteína. Então, ela é lipoproteica, ela é extremamente filtrante, seletiva. Então, os lipídios nessa síntese para a formação da parede celular é imprescindível. Certo? Digestão, absorção e utilização dos lipídios. Ai, o nome está vindo na boca. Bem, a digestão dos lipídios inicia-se no intestino delgado ou lugarzinho maltratado, né? Inicia no intestino delgado. Ao chegarem ao duodeno, entram em contato com as substâncias que promovem a digestão. Então, é exatamente ali que vai ser jogado o que foi que eu falei a bile. A bile é injetada, cai no intestino delgado e aí o processo de metabolismo dessa substância vai começar a acontecer. Os lipídios são absorvidos no jejuno. Lembra lá? Duodeno, jejuno e íleo. Olha o que ele disse, começa no intestino delgado, mas é exatamente no jejuno que eles são absorvidos e transportados, ligados olha quem? A proteína. Então, é exatamente no jejuno que essa absorção vai se complementar e vai transportar ligado à proteína na corrente sanguínea, certo? Ele precisa de ajuda, certo? E repare o que eu disse lá no início com as proteínas. A proteína é o tampão para um monte de coisa. Então, ela vai pegar o nosso lipídio, que é pesado, e vambora, meu irmão, e vai levando para adiante. Parte deles destina-se à produção de energia, ou seja, para você pensar, para você correr, para você andar, para você trabalhar, para você exercer suas funções. E outras são captadas pelo fígado e ou depositadas em forma de gordura corporal.
O fígado é o nosso processador de filtração e ele aí vai armazenar. Só não pode ter excesso, como muita gente tem a gordura, né, do fígado. Então, outras são captadas pelo fígado e armazenar ou depositadas em forma de gordura corporal, certo? Daí porque uma das funções do fígado é a produção da bile. Para quê? Para poder fazer o metabolismo dessas gorduras, certo? Quais são as necessidades que temos com relação à gordura? O consumo de lipídios não necessariamente precisa ser grande, mas deve estar presente na alimentação todos os dias, principalmente de origem vegetal. Vou voltar a repetir, gente. Nós não somos nutricionistas, mas entender que a ingestão de cada nutriente, um pouco de cada um, é o fundamental para que a gente consiga entender a função e a benfeitoria desses nutrientes no nosso organismo. Então, a gordura é essencial, faz parte da nossa, né? Água, proteína, carboidrato, lipídio, você tem vitaminas e sais minerais. Então, todos eles são importantes. Agora, cada um com a quantidade necessária, certo? Nem muito, nem pouco, nem muito de um, pouco de outro, não. Equilibrado. E só quem dá a gente isso é uma alimentação saudável, viu? É uma alimentação saudável. Quais são as fontes de gordura que nós conhecemos? Para os alimentos saturados, né? Aquele que é ruinzinho. Olha, gente, o que eu tô falando ruinzinho é porque não é que ele é Ave Maria, é a miséria, não é a miséria do mundo, não é isso. Mas ele é mais, o prejuízo vem muito mais da gordura saturada do que da insaturada. A insaturada também é prejudicial, vai depender do quantitativo que você ingere. Então, você tem nas carnes, de um modo geral, pele de frango. Olha, você comer um frango assado, sem aquela pelezinha bem assadinha. Ô, Jesus, é gostosa a bicha. Queijo, requeijão. O queijo, principalmente o queijo amarelo, certo? O queijo, quanto mais amarelo, mais rico em gordura. Requeijão, né? Que é rico, muito rico. Manteiga, leite integral, óleo de coco, ovo, chocolate, que os chocólatras, né, devem ter cuidado muito com ele. Ele é bom de um jeito, mas é ruim para outro. Fígado, miolo de boi, crustáceos e alguns peixes, como a tainha, bagre e arenque. Eu não sei nem que peixe é esse, certo? Mas assim, aí vocês estão vendo aí na gravura o queijo, a carne, o presunto, né? Existe inclusive alguns o presunto, inclusive, além de ser de uma gordura animal, ele possui grande quantidade de conservante, né? Então assim, gente, eu acho que nós como profissionais da área de saúde não somos perfeitos. A gente muitas vezes prega alguma coisa que a gente não faz. Mas é que minha mãe dizia, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então é importante que você, pelo menos, né, tenha essa base para passar para o seu paciente, se for necessário, que a nutricionista não dá muito espaço, mas principalmente para você. O profissional necessita ter uma boa saúde para conseguir sobreviver de forma saudável no dia a dia da sua profissão. A profissão de enfermagem, ela maltrata muito. Maltrata em todos os sentidos. Além de colocar você em contato com as questões patológicas, vai lhe colocar também nas questões ergonômicas, ou seja, nas posturas, né? Nas questões do que usar, nas questões mentais, nas preocupações, naquela coisa, no excesso de responsabilidade. Ou seja, nós precisamos estar de bem com o nosso corpo para poder exercer a nossa profissão de forma saudável, certo? Então, essa questão da alimentação leve muito para a sua área. De vez em quando, a gente come a porcaria, porque a gente é filha de Deus, certo? Mas vamos pelo menos tentar, né? Quando o hábito quando você cria o hábito, fica mais fácil, certo?
Alimentos ricos em lipídios insaturados. Você tem o óleo de canola, o melhor para mim, né? Quer dizer, depois o óleo em si, né? Porque azeite é azeite, óleo é óleo. Então, óleo de canola, né? Você tem depois do de canola, você tem o óleo de milho, né? O abacate, o azeite de oliva. Eu vi uma receita recente, até de molho, creme, colocando na comida de abacate. E olha, fica muito gostoso. E olha que eu não gosto de abacate, certo? Mas é uma forma de você introduzir na nossa alimentação, no nosso almoço, na nossa janta, certo? Então, preparos que às vezes até você não gosta daquele ingrediente, mas quando você vai preparar, muda o sabor e você come, que o problema é o sabor. Nem todo mundo gosta de soja. Eu também não sou fã. Mas no preparo dela, você faz quiabada com soja. E aí, mudando a estruturação de como você vai preparar, você acaba comendo o bife de soja. Quando você prepara bem feito, o sabor muda. E aí você consegue ingerir de uma forma adequada, certo? Azeite de oliva, óleo de peixe, azeitona preta, alguns peixes como sardinha. Sardinha é excelente. Sardinha de qualquer jeito. Sardinha, pescado, robalo, óleo de soja, óleo de milho, óleo de algodão, nozes, germe de trigo, certo? Então, vocês, inclusive, em alguns, no caso do óleo de soja, a gente não toma ele puro, né? Mas a gente acaba ingerindo através do processamento do alimento, né? Dos processos de cocção, né? Ou da fritura, ou do cozimento de uma forma geral, né? Próximo, eu não come fritura, não como. Hoje eu já como, mas hoje eu já consigo uma garrafa de óleo levar mais um tempo em casa, certo? Mas o que acontece? Eu substituí um pouco com azeite de oliva, certo? Que ele rende mais, né? Ele é mais saboroso e é benéfico para a saúde. Agora sim, usava bastante óleo de milho, mas ficou caro, né? Até que seria interessante, se fosse para fritura, ele, apesar de que ele também perde as condições, né? Por conta da temperatura, mas seria interessante que você fosse mudando gradativamente, fazendo desmame, a gente chama, gradativamente. Fontes de alimentos ricos em colesterol, somente os de origem animal. A gente já falou deles, né? As carnes de uma forma geral, certo? Os ovos, fruto do mar. Então, são as principais fontes do colesterol, certo? E a gente está falando malefícios do lipídio, mas se você não tiver ele no seu organismo, o que é que pode acontecer? Deficiência de lipídios essenciais pode ocasionar dermatite. O que é dermatite? É a inflamação da derme, da pele. Você começa a ter uma incidência de problemas inflamatórios a nível da derme, certo? Mau funcionamento da retina, ou seja, a nossa visão, e afetar o desenvolvimento cerebral dos bebês. Isso tudo que a gente está falando. A gente, para a criança, para o recém-nascido, para os bebês, a gente não vai a ferro e fogo, não, porque ele precisa. Agora, tem que ser com calma. Se você vai dar a gordura que ele precisa, dê preferência à gordura vegetal. Até porque, enquanto bebês, a alimentação dele vai ter que ser restrita e saudável. Então, fritura para um bebê, nunca. Certo? Alimentos de cocção, só os alimentos que forem cozidos, que os antigos chamavam de comida de panela. Hoje, deixa eu botar meu braço aqui, que hoje ele está me maltratando. Certo? Então, assim, eu tô torta assim, mas é porque esse bracinho daqui hoje está me maltratando, viu? Tô torta porque quero não. Então, assim, o alimento da criança geralmente é muito no vapor. Óleo é uma colherinha, meia colherinha de chá, porque o alimento para a criança é feito aos pouquinhos. Quem é mãe sabe disso, né? Não se faz uma comida para a criança como a gente faz uma panela de feijoada para a semana toda, não. Todos os dias cozinhamos para aquela criança, todos os dias, certo? Para que a gente dê a ela, propicie a ela, pelo menos naquele início de vida, uma alimentação mais saudável, mais natural, certo? Mas nada de fritura.
O óleo vai na própria comida, em cocção, certo? Nos ensopadinhos, nos purês, certo? E aí dá ali aquela questão do óleo, do açúcar e do sal. Dietas pobres em lipídios podem causar doenças carenciais por ausência das vitaminas ADEK, né? A, D, E e K, que deixam de ser transportadoras, além de ocasionar emagrecimento, ou seja, ela, ao invés de fazer o que ela tem que fazer, se não tem a quantidade dela de uma forma satisfatória, ela vai deixar de exercer a sua função. Isso é óbvio, é lógico, né? Além de ocasionar emagrecimento em proporções exageradas, certo? Então, hoje nós vivemos assim numa pandemia eu falo mais por conta das mulheres, de emagrecimento, né? A questão de querer ficar com o corpo tipo modelo, mas o corpo esquelético é prejudicial. Você não tem a quantidade desse nutriente, o lipídio, para ele exercer a sua função. O metabolismo orgânico vai ficar comprometido, porque a função das vitaminas é regular. Se você não tem elas, como é que regula? Como é que você sai com um carro só com gasolina, sem que ele esteja com óleo suficiente? O motor vai bater. É a mesma coisa que acontece com as vitaminas, certo? O excesso de lipídio. Já coloquei duas coisas de cara aqui, ó. A formação das placas de ateroma e, ó, obesidade. E essa aqui é uma obesidade mórbida. Quanto mais gordura você ingere, ela vai ficando depositada em algum lugar. E olha para aqui, esse cidadão com o abdômen distendido, certo? E assim, são pessoas, vocês devem conhecer alguém, o quanto dificultoso é a vida desse paciente. Tanto nas questões circulatórias, patológicas, mas até na questão do amor próprio, né? Dos constrangimentos que ele passa. Já pensou uma pessoa dessa para sentar tem que sentar numa cadeira reforçada. Se for sentar numa cadeira mais frágil, ele vai quebrar. E aí, diante de todo mundo, ele vai quebrar. Tem pessoas que sentam no ônibus e outras levantam, porque o espaço da cadeira é pequeno para duas pessoas. No caso, uma pessoa como ela e mais outra magra. Então, uma pessoa dessa daqui não tem uma condição saudável. Precisa se cuidar. Porque o índice de pessoas com essa estruturação que ficam diabéticas é muito grande. Então, o consumo de grande quantidade de lipídios, principalmente os contidos nas carnes, pele de galinha e manteiga, pode causar sérias consequências no sistema cardiovascular. Já falamos sobre isso. Como entupimento das artérias, aterosclerose e aumento do colesterol, derrame e obesidade. Então, são quadros clínicos muito comuns para quem consegue colocar uma quantidade exagerada de lipídio no organismo. Tudo isso para eu já falei, viu, gente? E assim, a gente não poderia falar de lipídios sem falar da obesidade, certo? Não é só obesidade mórbida. O que é obesidade mórbida? É aquela que traz sérios transtornos estruturais e orgânicos, né? Que traz doença, que é uma necessidade. Teve uma cidadã, acho que foi aqui em Salvador, que ela era tão gorda que para ela ser levada para o hospital, teve que ser levada de maca, passando ela pela janela, que ela não conseguia passar pela porta, certo? E é assim, é algo muito constrangedor. Porque vamos nos colocar na posição da pessoa, que aqui o nosso gordinho aqui já não está tão gordinho, mas está gordinho, né? Então, assim, ele já se percebe não como gordo, né? A não ser quando ele vai comprar alguma roupa e que aí não cabe. Mas ele não se vê gordo, obeso. A palavra obeso dói mais do que o gordo, sabia? Então, assim, ele começa a ter depósitos, e essa outra gordura aqui, ó, gordura ao redor dos órgãos, gordura visceral, que geralmente a gordura fica debaixo da pele, mas começa já a envolver, como se fosse
Imagine aqueles filmes, né? Que tem aqueles bichos horrendos que vai aumentando as suas extremidades para envolver a presa. Seria mais ou menos isso, certo? Então, assim, você não se percebe. Quando você vai perceber, porque é difícil, gente. Você ganhar peso é muito fácil, mas perder peso é difícil. Precisa de paciência e de uma rotina e um acompanhamento. Precisa de força de vontade, certo? Não adianta você, dentro da sua casa, começar a criticar sua família, quem está obeso na sua família, se você não coopera, se você não dá as mãos. Porque isso daqui, gente, é algo estrutural, mas pode vir a refletir aqui, ó, na mente. A mente, se não tiver boa, se não tiver saudável, ele não vai conseguir mudar a alimentação. Porque não adianta tomar medicação. Eu vou fazer redução de estômago. Antes de fazer qualquer tipo de cirurgia, a não sei que você seja rico, tenha dinheiro sobrando, tenha tempo, pode fazer, certo? Mas caso contrário, eu conheço gente que fez redução de estômago e que está com o abdômenzinho já lá em cima. E não vai demorar para estar gordo de novo. Porque a redução de estômago, teoricamente, o estômago que é desse tamanho, né? Ele faz a cirurgia aí, ó, ele reduz. Então, a quantidade que era para encher esse tamanho, a quantidade agora vai encher esse, é menor. Consequentemente, você engorda menos. Seria isso. Mas, assim, as pessoas estão esquecendo que, ó, isso aqui precisa estar bem. Então, é interessante procurar um profissional para que, a nível de psicólogo, é um profissional nutricionista, é um profissional endocrinologista, porque em conjunto ele vai acionar, ele vai agir na mente e no corpo, certo? E internamente no metabolismo. E isso o endocrinologista é perfeito, certo? Então é muito sério essa questão da obesidade, certo? Qual é o conceito da obesidade? Pela definição da Organização Mundial de Saúde, obesidade é o excesso de gordura corporal em quantidade que determine prejuízos à saúde. Uma pessoa é considerada obesa quando seu índice de massa corpórea é maior ou igual a 30 quilos por metro quadrado e a faixa do peso normal 18 a 24 quilos por metro quadrado. Ou seja, aí só um nutricionista, eu não sei avaliar isso, certo? Mas o que eu estou dizendo é, você tem, seria um patamar entre, por cada metro do seu corpo, você está entre 24 a 30 quilos por cada metro do corpo, certo? E isso é complexo, né? Isso é preocupante, certo? Quais são as principais causas da obesidade? Nessa época, inclusive, de pandemia, quem não toma cuidado pode acontecer de ter sérios problemas, né? Porque a ansiedade promove essa questão de você se alimentar em excesso e justamente daquilo que não presta. A principal causa da obesidade é a alimentação inadequada ou excessiva. Para manter o peso ideal, é preciso que haja um equilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas e a energia gasta ao longo do dia. Quando há abundância de alimento e baixa atividade energética, existe o acúmulo de gordura, né? É o inverso. Muito alimento, baixa atividade, acúmulo de gordura, certo? A gente, inclusive, já falou sobre isso. Aqui tem, né, a tabelinha, índice de massa corpórea, né? Aqui é mais por curiosidade, como é que você calcula esse índice de massa corpórea? É o seu peso sobre a altura elevado ao quadrado. Quem tiver curiosidade em saber como faz, pega aí o seu peso, bote aí, veja seu IMC e veja aonde é que você se encaixa aqui. Depois que você pega o resultado aqui, você vai ver aqui, ó, a classificação, certo? Eu vou mandar um vídeo para vocês assistirem
e logo depois tem uma atividade para hoje ainda também, viu? Então tudo é para hoje. Assistir o vídeo e ver e a gente discutir, mas aí a gente já discute aqui mesmo pelo Zap, viu? A gente discute pelo Zap. Então, mãos à obra. Beijo no coração de vocês.